Título de Suju, será que eu já tenho? Fica com a gente nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer no computador e também como tem sido a minha experiência com esse documento aqui na França. Oi, meu nome é Davi e nós somos o canal da família Leite Migra e eu queria aproveitar que nós temos aqui na tela o nosso canal para agradecer cada pessoa que tem se inscrito no canal, assistido os nossos vídeos, comentado, curtido. Isso tem sido muito importante para o nosso canal. E reforçar também que se você tem alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários essa sugestão de vídeo para que a gente possa colocar no cronograma de gravações a tua sugestão. Aproveito para falar que se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo que nós vamos postar hoje aqui, deixa aqui nos comentários também, que eu vou respondendo aos poucos e te ajudando a resolver cada dúvida que você venha a ter. Vamos começar falando sobre o título de Suju, sobre como é o processo de solicitar. Nesse momento, eu vou virar a câmera para a tela do computador para mostrar o passo a passo para vocês e fazer esse explicativo de como solicitar. Ok, pessoal. Então, vamos começar a fazer a solicitação do Titre de Séjour. Então, no Google, nós colocamos aqui a informação Titre de Séjour. Você já vai ter aqui na primeira opção o caminho para você acessar o site do governo francês para começar o teu processo de Titre de Séjour. Pessoal, uma coisa que é muito importante para quem está começando a fazer esse processo de documentação aqui, por muitas vezes a gente não consegue entender tudo o que está escrito porque é tudo em francês. No Google Chrome aqui, a gente tem a opção de uma extensão para traduzir tudo para português. Então, toda vida que você alterar a sua página, você pode clicar nesse item e ele vai traduzir a página inteira. Aqui está a primeira tela, que é a explicação dos títulos, das autorizações de residência e todos os tipos que existem de solicitação do título de séjour, ok? E com isso, clicar na opção que você vai solicitar. Eu vou simular a solicitação para um caso como o meu, de um esposo de uma pessoa com cidadania europeia. Mas você pode pesquisar todos os outros casos conforme a sua necessidade. Então vamos lá. O meu caso, gente, é esse cartão de residência para europeus, membro da família de um europeu. Eu clico aqui e traduzo em português para poder fazer a tradução. Aqui ele vai fazer um resumo básico sobre esse documento e informar que é um documento obrigatório. Mas os detalhes de quem pode solicitar, autorização é para quem, como solicitar, quais documentos, custo, como recuperar a residência do familiar, quanto tempo é a validade, como renovar, todas essas informações elas vão aparecer aqui abaixo da descrição do documento. Eu não sou europeu, eu sou de outra nacionalidade. Então eu clico nessa opção, que também vai aparecer as mesmas condições, e aí clicando na setinha você já consegue ver o detalhe de cada documento. Então aqui o primeiro passo é a explicação de quem pode solicitar o cartão de residência para familiar de um europeu. Pode solicitar uma autorização de residência se for membro da família de um país europeu, veio se estabelecer na França. O cartão de residência para familiares de europeu será permitido se você for marido de europeu, parceiro da Europa, filho menor de 21 anos ou dependente do europeu ou do cônjuge ou companheiro, pai ou mãe do europeu ou do seu cônjuge ou companheiro. Então, o cartão de residência para familiar de um europeu pode ser emitido se você for membro da família, parceiro da Europa, ou membro da família no caso do seu cônjuge. Toda pessoa que não tenha cidadania europeia, quando chega na França, precisa solicitar o Titre de Séjour. Esse documento ele é obrigatório para viver na França, para estudar, para trabalhar e tudo mais. Esse item aqui, eu diria que é o item principal, que é o caminho de onde nós faremos a solicitação. A solicitação do título de séjour precisa ser feita no prazo de 3 meses após sua entrada na França. Se você fizer após os 3 meses, como uma estadia irregular, você vai pagar uma multa de 200 euros para regularizar. Ele aparece aqui nesse item. E não só esse documento, tá, pessoal? Da mesma forma que o título de séjour ela tem essa multa por irregularidade, outros documentos também têm multa. Então, leia com atenção todos os itens. Mais tarde a gente volta nesse item aqui para dar continuidade. Vamos passar aqui para o próximo. Que documentos devem ser apresentados para solicitar uma autorização de residência europeia de um membro de família? E aqui, gente, vocês vão sempre clicar na situação de vocês, em quais vocês se enquadram. No meu caso, eu me enquadro como cônjuge, mas tem outras opções aqui também para outras situações.
Clicando em cônjuge, ele já vai aparecer todos os detalhes de documentação que você vai precisar apresentar. Basicamente é passaporte, plano de uma residência, foto de identidade digital, comprovação de vínculo, no caso certidão de casamento, passaporte do cônjuge e, por último, aqui alguns itens mais específicos, né, dependendo aí da pessoa que vai te receber, ou até mesmo se você já tem um contrato de trabalho, já tem um visto e tudo mais. Então é muito importante você clicar na opção correta para você saber quais os documentos vão ser obrigatórios. Próximo item, qual o custo para solicitar o cartão de residência para um familiar de europeu? Zero. Sim, pessoal. Quando o cartão ele é feito dentro dos 3 meses, ele não tem custo. Como recuperar o cartão de residência de um familiar de europeu? Esse recuperar aqui é como pegar, como ir buscar esse documento, ok? Então ele fala que o cartão ele vai ser entregue na sua residência quando o documento estiver pronto. Isso é um processo bem longo, então com o protocolo você vai poder fazer tudo no começo, mas depois você vai ter uma identidade, que é um título de séjour, que é com a sua foto e número de identificação, tudo corretamente. Durante quanto tempo é válido o cartão de europeu de residência de um membro da família? A primeira autorização ela é de 5 anos. No entanto, se o europeu ao qual se junta pretende ficar menos de 5 anos, a duração do cartão corresponde à sua estadia. A estadia do cônjuge sempre vai depender do europeu. Se o europeu sair do país para morar em outro local, então o cônjuge precisará sair junto. Sempre vai depender um do outro, ok? E por último, como renovar o cartão de residência de familiar de europeu? Aí vai ser casos específicos, mas ele orienta que você faça a solicitação de 4 a 2 meses antes de terminar, e o procedimento ele pode ser diferente aí de acordo com o tempo do documento e tudo mais. Mas, gente, quanto à renovação, estejam muito atentos a fazer o máximo antes. Existem pessoas que 1 ano antes do documento vencer já solicitam, porque o processo aqui ele é muito demorado. Mas também atente-se aí à data do vídeo que você está assistindo hoje e se as regras tiveram alguma alteração. Quem sabe na data que você solicitar, os prazos vão ser diferentes. No meu caso, eu ainda não estou nesse processo de renovar, então eu não vou dar sequência aqui nesse item. Bom, vamos voltar lá para o item que é onde solicitar a autorização de residência. Quando eu falo autorização de residência, gente, é sempre o TIT de séjour. Ok? Memorizem isso. Título de séjour é igual a autorização de residência. Vamos lá. Selecione online uma autorização de residência ou mudança de situação, um documento de viagem, um pedido de naturalização, ANEF. Aqui ele faz mais uma revisão para solicitar o documento. A ANEF, gente, é o órgão que regula os estrangeiros na França. Ela tem a responsabilidade de validar o visto de cada estrangeiro, ou autorização de residências, pedidos, solicitação de documentos de viagem, naturalização, autorização de trabalho e mudança de endereço. Aqui abaixo temos só mais algumas informações, mas que não vem ao caso nesse momento. Vamos clicar aqui no acesso processo online. Bom, chegamos no primeiro processo aqui, pessoal, para acessar o processo online. De acordo com esse site, todas essas opções são opções para o estrangeiro solicitar quando ele já está aqui na França. Então aqui tem, eu valido meu VLS, estou solicitando ou renovando uma autorização de residência, estou solicitando uma primeira autorização sem número de estrangeiro e sem visto, estou solicitando a nacionalidade francesa, solicite uma autorização de trabalho, declaro uma mudança de situação, solicito um documento de viagem. Então, conforme as solicitações que tem aqui, o que nós vamos selecionar é esse item aqui. Estou solicitando uma primeira autorização sem número de estrangeiro, sem visto. Vocês podem fazer a solicitação através de um e-mail pessoal de vocês para começar o cadastro de vocês. Eu vou fazer aqui com um e-mail diferente do que eu tenho, para vocês entenderem como funciona. Bom, então você digita ali 2 vezes o mesmo e-mail e clica em validar. Clicando em validar, automaticamente uma informação foi enviada para o seu e-mail para você confirmar o endereço. Bom, pessoal, então eu posso colocar o e-mail lá. Vai chegar um e-mail para você dentro de alguns minutos, com o e-mail e login aqui de acesso para você acessar e começar a fazer a sua solicitação, ok? Eu já coloquei o e-mail, já coloquei o acesso. E vamos nos identificar. Ao se identificar, ele já pede para fazer a alteração do teu e-mail. Então você vai lá e colocou 2 vezes, validar Modpass. Ok, aqui começam as primeiras perguntas para fazer a solicitação do documento. E aqui eu diria que é muito importante que você traduza para que não preencha nada errado. Vamos lá. Não possuo número de estrangeiro e gostaria de fazer um pedido inicial online, porque tenho laços familiares na França, porque sou cidadão da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu ou da Suíça, ou sou um membro da família de um cidadão da União Europeia, Espaço Europeu ou da Suíça. Primeiro passo é esse aqui. Vou solicitar como membro da família, mas tem outras opções ali. Funcionário, estudante, trabalhador independente, aposentado ou membro da família. Continuo. Esse procedimento está reservado somente aos membros da família. Aí ele diz aqui
todas as descrições de membros para você confirmar. Então, aqui começa o processo de preenchimento da primeira demanda de um título de séjour, de um cartão de residência. Vamos lá, vamos traduzir para ter certeza. Por incrível que pareça, é um processo muito simples e muito fácil de fazer. Porém, pode haver erros. Então, é importante que você entenda todos os detalhes. Nesse caso aqui, quando eu coloquei para traduzir, ele não dá a tradução literal correta. Então, eu vou explicar para que vocês tenham certeza do que é para preencher em cada campo. Nome de nascença, para nós, é os sobrenomes que nós temos. No caso do homem, o sobrenome que você tem desde que você nasceu, e no caso da mulher, o sobrenome que ela tem atualizado. Se ela é solteira e teve sempre o mesmo sobrenome, coloca esse sobrenome. Agora, se ela se casou, então ela coloca o nome de casado. Ok? Uma informação importante também sobre a questão do nome e do sobrenome, eu preciso que você se atente ao seu passaporte, porque como você vai usar o passaporte como documento oficial para solicitar o seu título de séjour, então, por vezes, o consulado pode ser que coloque um sobrenome diferente no prenome, que é o primeiro nome. Então, se atente a fazer igual ao consulado. No meu caso, aconteceu isso. Meu sobrenome ficou somente Leite da Silva, mas o meu primeiro nome, que é o prenome, ficou Davi Aquino. Eu sei que meu sobrenome é Aquino Leite da Silva, e eu sei que meu primeiro nome é somente Davi. Aquino não é um nome composto. Mas, como o consulado colocou assim no meu passaporte, para evitar reprovação, eu estou fazendo dessa forma. E você pode fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Bom, o próximo passo aqui é selecionar o gênero, ok? Então, masculino, data de nascimento, país de onde você é nativo, local de nascimento, nacionalidade brasileiro, ok? E se você tem alguma outra nacionalidade, você pode clicar aqui e colocar essa outra nacionalidade. Às vezes o site ele vai dar algum tipo de erro e deixar a informação aqui como vazio, ok? Nesses dois itens. Mas quando você clica, ele está selecionado ali Brasil e brasileiro. Isso aconteceu em todo o período que eu fiz a solicitação do meu documento. Bom, o próximo item é o item do endereço. E esse aqui vai ser de acordo com o documento que você vai apresentar. Se você mora com alguém, esse alguém vai fazer um documento, o endereço dele declarando que você mora com ele. Mas se você já tem algum local alugado, um Airbnb ou até mesmo um hotel, você pode colocar o endereço desse local e comprovar a tua estadia nesse local, ok? Essa comprovação é na data que você está solicitando o seu documento. Depois, vão te pedir para atualizar o seu comprovante de endereço. Então, você vai poder colocar o endereço onde você vai estar morando oficialmente. Mas, para solicitar o documento, é o primeiro documento que você vai usar. Uma coisa que é importante aqui é, na hora que você está digitando o endereço, você selecionar o endereço que aparece ali. Eu estou colocando um exemplo para vocês entenderem como que ele aparece. Por quê? Se uma vez que você escreve toda a rua e ela não aparece ali, vai dar problema. Então, eu vou colocar um endereço aqui fictício para vocês saberem, mas que é importante selecionar. E no que você seleciona, você já vai ter os outros campos para preencher. Se for um apartamento, você pode colocar aqui, apartamento 4, apartamento 10. Agora, se for uma casa, você não precisa preencher porque é opcional. Caso você não consiga digitar aqui o nome da rua, do endereço, para selecionar os dados corretamente, clicar na opção abaixo para digitar o seu endereço. Essa opção aqui, ó, você não consegue encontrar o seu endereço nas sugestões que são lhe oferecidas. E quando você clica aqui, automaticamente você vai poder preencher o endereço conforme você tenha o comprovante. Coloquei o endereço, preenchi os dados corretamente. Vamos para as informações de contato. Então aqui eu já tenho um e-mail cadastrado e aqui a gente vai colocar um número de telefone já francês. Continuando. Segunda página. Bom, o motivo da estadia, aí você vai ter as opções aqui para você falar sobre a atividade do seu anfitrião na França. Ou seja, a atividade da pessoa que você é dependente, no caso da minha esposa. Então, aqui ela não é estudante, na época ela não era funcionária ativa, colaboradora em cessação involuntária de atividade também não é o caso. Aqui nesse caso é essa opção, não empregado em atividade, porque ela estava procurando emprego na época. Então é normal selecionar essa opção. Trabalhador independente de cessão involuntária de atividade, aposentado ou inativo. Então a opção que se enquadra é essa daqui. Por favor, selecione a opção correspondente à situação do seu anfitrião. Por favor, selecione a opção correspondente à sua situação com o anfitrião. Então, o seu vínculo com o anfitrião. Aí você vai selecionar a opção do seu anfitrião, ok?
Colocando como cônjuge, parceiro, coabitante, ele já vai pedir para você preencher os dados do seu anfitrião, do seu parceiro, ok? Bom, então aqui você preenche os dados do nome e sobrenome. Lembre que o primeiro nome é sempre o primeiro nome, ok? E nome é o sobrenome. Data de nascimento, nacionalidade, você coloca ali a nacionalidade europeia, ok? Italiana, no caso da minha esposa. Número de estrangeiro é se ela já tiver um documento francês, não é um item obrigatório. Todos os itens obrigatórios têm um asterisco, então aqui não é um item obrigatório. Laços pessoais e familiares. Data de entrada na França do requerente, de quem está pedindo. Então você vai colocar ali a data que você entrou na França. Qual é a situação familiar atual? Então ele vai dar o estado civil do casal. A tradução fica como coabitante, mas coabitante é casado, ok? Mas tem outras opções aqui: divorciado, noivo, patsé, separado e viúvo. Seleciona a sua opção. A parte da família, você tem criança sob os seus cuidados? Sim ou não, depende do seu caso. Então você vai colocar aqui, se você tiver, o nome da criança, o primeiro nome, sexo, data de nascimento, nacionalidade, onde seu filho mora e se tem mais filhos, adicionar o outro filho, os mesmos dados, e se os filhos estão sob os cuidados do seu cônjuge também, ok? No caso, como tudo são informações que você precisa fazer de acordo com a sua necessidade. Aqui é se fosse outros estados de familiares, então não é para você preencher. E a duração da sua estadia que você pretende ficar. Você está na França há mais de 5 anos? Não. Ou sim, depende da sua situação. Continuamos. Próximo item, gente, então, é os documentos de suporte. Então, aqui é onde a gente vai anexar os nossos documentos para dar sequência numa solicitação do título de séjour. Primeiro documento, básico, passaporte. Segundo documento é uma foto de identificação, que é feita no e-foto. E aqui, gente, mesmo que você traga a sua foto 3x4, que é importante para vários órgãos, mas assim que você vai solicitar um documento, você precisa ter essa foto cadastrada nesse e-foto. E esse e-foto, ele é muito simples. Quase todos os locais aqui de centros comerciais, mercados e grandes centros, eles têm aquelas cabines de foto onde você faz o registro, paga com seu cartão, coloca os seus dados de e-mail, telefone e automaticamente ele faz o registro da sua foto com um código. E é esse o código que você vai colocar aqui nesse e-foto. Da mesma forma que você usa o e-foto para o título de séjour, você pode usar também para sua carta de Vitale, você pode usar também para sua carteira de motorista e entre outros documentos. A parte do domicílio, então, é o comprovante de endereço, aí você vai ver a opção aqui que você vai ter para anexar o documento, e a conexão pessoal familiar, que é o documento que vai comprovar o seu vínculo com o europeu, ok? Então, no meu caso, é a certidão de casamento mais o passaporte da minha esposa. A gente digitaliza tudo isso em português e francês e o passaporte italiano, coloca em um arquivo somente e anexa aqui o documento. Esse último item aqui de motivos para a estadia é uma declaração da pessoa que já é o seu anfitrião, no caso da minha esposa, dizendo por que ela está como um funcionário sem atividade na França. Aqui é importante anexar a inscrição no serviço de França Trabalho, France Travail, porque vai assegurar o órgão informando que ela está à procura de emprego. Na época ela não tinha emprego, então a gente cadastrou ela no sistema, já marcou um rendezvous online e esse protocolo que sai ali a gente salvou em PDF e anexou aqui como um documento comprovativo da atividade da minha esposa. Mas da mesma forma, existem outros documentos aqui que você pode anexar, né? Mas que tenham vínculos com a França, que você comprove o motivo para sua estadia aqui. Alguns já têm promessa de trabalho, outras questões, pode anexar aqui também. Mas, como eu disse para vocês, o documento que nós colocamos foi o protocolo de cadastro no France Travail, dizendo que ela estava com um rendezvous agendado para poder fazer a iniciação aos empregos na França. Existem casos que o site ele gera muita instabilidade, às vezes ele pode até estar em manutenção. Você pode sair e voltar depois, que é esse quitter e revenir plus tard, ou você pode deixar o site atualizar e depois continuar. Mas é importante que, como você está com um documento em processo, você sempre vai ter as informações salvas. Só que se você parar nessa tela aqui e clicar em sair, quando você voltar, você vai ter que anexar todos os documentos novamente, tá? No meu caso, eu acabei demorando bastante porque eu não tinha esse e-foto. Eu tive que fazer o e-foto e depois dar continuidade ao meu processo. Quando eu concluí meu e-foto, eu vim aqui, coloquei os 22 números, né, e letras, e também os outros documentos, anexei
e fui para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, é a última etapa para confirmação do teu processo. Nessa última etapa, você vai colocar ali alguns itens de confirmação, vai ler a sua demanda e vai confirmar. A confirmação é um resumo de todas as informações que você colocou. E também tem uma caixa de texto para você descrever a sua história, né? Se você está morando com alguém, se o seu cônjuge ele é de nacionalidade europeia, se você veio para a França para trabalhar, para estudar, qual o seu nível de estudo. São informações relevantes, mas é um resumo aí de 3, 4 linhas, nada muito longo, só para complementar a sua solicitação. Eu não vou dar sequência daqui para frente, porque aqui eu precisaria de uma foto atualizada e eu não tenho. Mas não só por isso, porque eu já tenho essa solicitação, então eu não vou fazer uma nova solicitação para mim, ok? Então com isso, vocês vão dar sequência sozinhos, mas como eu disse, o que era mais difícil é o que está aqui. Mas se houver alguma dificuldade, clique em traduzir, leia bem certinho e dê continuidade. Bom, pessoal, esse aqui é o final da solicitação. É quando já tem um protocolo em andamento e aqui você vai poder acompanhar a sua solicitação. Nesse caso aqui, já tenho meus dados, meus documentos e aqui é uma demanda de título de sujo. Então vai aparecer o número da minha demanda, o tipo da demanda. Ao solicitar o documento, o título de sujo, o próprio sistema ele já gera um número de estrangeiro para você, como cônjuge de europeu. Porém, cada caso é um caso. Pode ser que no seu caso demore um pouco mais para gerar esse número de estrangeiro. Nada mais é do que uma identificação que você vai ter aqui na França. Aqui a data que você enviou o seu título de séjour e o documento que você fez a solicitação. Então é o protocolo oficial que você solicitou o seu título de séjour. Então vou clicar aqui para mostrar para vocês mais ou menos como ele é. Aqui está a confirmação do depósito da demanda, que é uma pré-demanda, ok? Todos os dados, o número da demanda, os meus dados e a data que eu fiz a solicitação. Reforço que esse aqui não é um documento que justifica o seu domicílio aqui, mas se precisar apresentar ele em qualquer órgão do governo, polícia ou órgão público, você pode apresentar sempre justificando que o seu caso é de cônjuge de europeu e que você está morando junto com o europeu aqui, ok? Basicamente é isso. No site aqui ele vai apresentar o acompanhamento da sua demanda também, aqui na parte de baixo. Então, quando você apresentou o pedido, qual a situação atual do seu pedido, investigação em andamento, a decisão tomada e depois a autorização de residência disponível, que é quando o documento ele vai ser oficializado e enviado para o seu endereço. Mas é um processo muito longo, mas é assim que funciona aqui na França. Bom, pessoal, então fica aí a explicação passo a passo de como foi a solicitação do meu título de séjour. Mas agora vem a última etapa, que é falar sobre o meu documento. Como vocês puderam ver ali na minha demanda, meu documento ele hoje está no processo de investigação. Normal, qualquer documento que eles solicitam aqui na França tem esse processo, que é a análise da documentação e o próximo processo é a decisão oficial. O meu documento já está há 10 meses. Eu fiz a solicitação exatamente no dia 26 de agosto e desde então eu não obtive nenhum retorno do meu documento. Nem com relação ao andamento, se tem algum processo que precisa se atualizar ou até mesmo alguma alteração ou atualização. Então com isso a gente tem um problema, que quando a gente sai do Brasil, a informação que nós tínhamos do site e também de alguns canais aqui do YouTube é que esse documento ele demoraria em torno de 3 até 6 meses para concluir. E que no caso de cônjuge de europeu, que é o caso como o meu, o processo ele era analisado com tranquilidade. Mas a verdade é que não. É que todos os processos de título de séjour para estrangeiros aqui na França, eles estão sendo muito longos. E não é uma situação que é só para a gente que está vindo do Brasil, e sim para todos os outros países que estão ao redor da França. Inclusive para o europeu, porque a mesma situação de um documento que está em andamento para mim, como brasileiro, também está em andamento para minha esposa. E, pasmem, ela mesmo sendo europeia, o processo dela está parado também há 10 meses. Nós solicitamos com uma semana de diferença para que nós dois tivéssemos o documento de residência da França. Apesar de ela ter o passaporte italiano e não ser um documento obrigatório para ela, nós fizemos a solicitação da mesma forma, porque entendíamos que, além de eu ter esse vínculo com ela na França, ela também pode usar esse documento como um documento oficial francês, já que nós não vamos ter a identidade francesa. Só tem a identidade francesa quem tem a nacionalidade francesa. E essa nacionalidade só acontece depois de muitos anos morando aqui ou através de outros processos que existem também para naturalização. E esse documento é o documento principal que nós precisamos ter aqui na França para poder trabalhar, estudar e viver. Até mesmo para fazer cursos, graduação, eles pedem um documento de regularidade na França. E o título de séjour nada mais é do que uma autorização de residência para você poder morar e viver na França. Então, a gente se deparou com uma condição muito complicada quando viu que esse documento era obrigatório para tudo. Eu consegui fazer o meu cadastro do France Travail, que é o
França a trabalho, mas sem o título de séjour eu não posso fazer nada, nenhum curso, nenhuma experiência de trabalho. E da mesma forma eu também fui na universidade, também pesquisei e também não posso me cadastrar na universidade por conta de não ter uma autorização de residência válida. O protocolo ele é válido para muitas e muitas solicitações que a gente faz aqui para o seu cônjuge, ok? No caso do CAF, a gente manda o protocolo junto com o dossiê. No caso da Assurance Maladie, também que é a saúde, manda esse protocolo junto com o dossiê. Nas escolas também você sempre vai colocar o nome do pai, vai colocar o teu depósito de dossiê. Então, o que eu fiz, ele é válido para muitas coisas, mas para aquilo que é muito importante, que é trabalho e outras questões, não tem a validade. Só vai ter a validade no momento que a prefeitura, que é o órgão responsável pela análise do dossiê, ela disser, ok, você tem direito, tá aqui o seu número de protocolo e número de estrangeiro na França, e com isso você já tem um documento assinado pela prefeitura para você poder começar a sua vida por aqui. Existem alternativas, sim, para pessoas como eu, estrangeiro, que não tem o documento, para obter a saúde e outras questões, mas não para trabalho. Para trabalho somente com o título de séjour ou com a nacionalidade europeia, ok? Queria poder, nesse vídeo, poder falar que o meu título de séjour já finalizou, mas eu não tenho como dizer isso para vocês. E o que eu tenho para dizer é que fiquem alertas, porque da mesma forma que está demorando para mim, pode ser que demore para você. Então você tem que estar preparado aí com a sua família para poder vir para cá e ficar um bom tempo sem poder trabalhar, poder viver, né, às custas de outra pessoa. Então, para nós tínhamos uma organização até um determinado momento, mas não imaginávamos que seria tanto tempo assim. Hoje, nós estamos vivendo, nós estamos de acordo, né? Não está faltando nada para nós, mas não é a situação que nós gostaríamos de estar. Então, fica um alerta para você que quer fazer o seu título de séjour, que você vai depender desse documento, que você precisa se atentar aos prazos e de que o processo é bem longo. Futuramente, eu pretendo contar aqui nesse canal como foi esse período de espera para mim, aonde eu fui, em quais órgãos eu acionei, porque existem N situações que podem acontecer durante o processo. Mas nesse momento eu ainda não vou contar porque eu ainda não tenho respostas exatas. Então, assim que finalizar, eu vou voltar aqui e vou contar tudo para vocês, dessa experiência de onde eu fui e o que eu fiz para tentar outras alternativas, ok? Da mesma forma, também vou contar sobre outros documentos que a gente solicitou aqui, são documentos essenciais para viver aqui na França. Então, se você tem dúvidas aí sobre o título de séjour ou como foi o seu processo, ou você precisa de ajuda para fazer, talvez em conjunto, porque é uma demanda aí que demora em torno de uns 40 minutos, se você tiver todos os documentos. Então, entre em contato conosco, coloque aí nos comentários as suas dúvidas, mas se você quer uma consultoria especializada, manda um e-mail pra gente, a gente marca aí uma reunião e faz esse processo aí online para ajudar você no que eu puder fazer, eu estarei aqui para te ajudar. Algumas pessoas têm me questionado, a gente está aqui para vender conteúdo no YouTube, mais um para enganar os brasileiros. Gente, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é passar o máximo de informações para vocês que têm esse desejo de migrar, de fazer uma viagem ou até mesmo conhecer outro país e passar um tempo por aqui, para que isso seja uma informação relevante para você. Agora, existem casos que são situações específicas e para isso demanda um tempo maior. Por isso que hoje eu estou trabalhando com a consultoria também, mas a consultoria nada mais é do que um auxílio específico à situação de cada pessoa que pretende imigrar. Sim, existem muitas alternativas, muitas ajudas, muitos processos e por vezes, quando a gente chegou aqui, não tinha ninguém para nos ajudar. Nós tivemos que fazer tudo sozinho e a situação aconteceu que muitas coisas a gente cometeu erros desnecessários. Se tivesse alguém passando essas informações como a gente está passando aqui no canal, com certeza o fardo seria mais leve. Então a consultoria ela tem esse propósito de auxiliar as pessoas nesse início a se integrar na sociedade, a pedir os primeiros documentos, a procurar imóveis para alugar ou até mesmo informações específicas para cada pessoa, porque existem pessoas que têm cidadania, existem pessoas que têm visto. Então, cada caso é um caso. Aqui no nosso canal, nós postamos a nossa experiência. Esse é o nosso propósito. Postar aquilo que a gente tem como experiência para você que tem interesse em viajar como a gente viajou. Então, confirmando para vocês, existe uma consultoria, é um serviço, ok? E esse serviço é feito totalmente por e-mail. Primeiro, envia um e-mail com as suas solicitações e após, eu vou devolver esse e-mail e vamos começar a conversar por ali. Te passar tudo que você precisa saber e marcar uma videoconferência, conversar pelo WhatsApp. Temos várias alternativas aí para consultoria. Muito obrigado por assistir esse conteúdo até agora e espero que tenha sido de grande aprendizado para você que tem interesse em fazer o seu título de séjour. Um forte abraço e continue nos assistindo. Tchau, tchau!